A partir de agora, a aula está sendo gravada, dia 10 de agosto, 19 horas e 5 minutos. Nós temos aí 12 alunos participando, né, da sala, e nós estamos aí na aula 12. O tema de hoje, apesar de ser um tema assim, bastante extenso, né, a gente vai tentar trabalhar aqui alguns conceitos básicos a respeito do marketing, e nós vamos falar também do marketing de produto. Tá ok, gente? Então, vocês podem acompanhar a aula, né, normalmente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? E fique à vontade aí para participar, tá? Presta atenção, um assunto que vai ajudar vocês também em outras áreas, né? A questão do marketing, ela não é direcionada simplesmente para a questão dos negócios, mas, de certa forma, ela atinge a nossa vida em geral, né? Então, vamos lá, então. Vamos avançar aqui. A previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos, tá? A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte: nós vamos começar a pensar em algumas situações aqui que, ou indiretamente, tem a ver com o marketing. Então, veja bem, observe essa figura aí, por favor. Aí eu estou perguntando para vocês assim, por que determinados produtos estão em espaço de destaque na gôndola? Então, você entra lá, por exemplo, no supermercado, e você percebe que alguns produtos estão organizados, porém, existem produtos assim que estão em uma posição mais estratégica. Quem já viu isso acontecer? Vocês já observaram isso acontecendo, gente? Eu estou falando de supermercado, mas pode ser em outro tipo de estabelecimento também. Lembra da vitrine, né? Aquela gôndola que fica mais numa posição mais estratégica ali dentro do espaço físico, né? Do estabelecimento. Então, a pergunta é essa: por que determinados produtos estão em espaço de destaque na gôndola? Esse é o primeiro questionamento. E tem um outro questionamento aqui, que é o seguinte: você entra numa loja, né, e não encontra a sua marca preferida, enquanto a loja ao lado está oferecendo a mercadoria que você procura. Então, veja bem, principalmente em shopping center, ou em calçadões, onde existem, por exemplo, várias lojas, uma do lado da outra, não é isso? E você está ali, né, fazendo ali a busca, né, por aquela mercadoria que você gostaria de encontrar. Você entra numa loja, não consegue, entra na outra, também não. E de repente, aquela loja que você às vezes não está nem esperando, ali sim você tem a mercadoria que de repente vai te atender, que era justamente aquilo que você gostaria de adquirir. Então, o que está acontecendo na realidade? Do ponto de vista dos negócios, o que está por trás disso aí? Né? Quer dizer, eu estou falando aqui de apresentação do produto ao cliente, né? Ao consumidor ali, que é o nosso objetivo principal. Então, vocês aí que estão organizando o negócio, que estão aí constituindo a empresa, é hora da gente começar a pensar se esse produto vai realmente chegar até o seu cliente, né? E você, na realidade, um dos pontos que a gente vai discutir aqui é de que forma que você vai fazer isso acontecer. Né? Nós temos que entender o seguinte, que o nosso negócio ele precisa lucrar, né? Quer dizer, o lucro ele não é o objetivo principal, mas ele é um objetivo final do nosso negócio. Porque sem o lucro a gente não vai conseguir manter o nosso negócio funcionando. E para isso a gente precisa, né, oferecer os nossos serviços. A gente já viu isso aqui no curso, né, que a empresa ela é constituída basicamente para oferecer produtos e serviços, praticamente todas elas. E aí nós temos que conseguir aí desenvolver uma forma de fazer com que esses produtos cheguem aos nossos consumidores. Tá certo? Então, essas para vocês são questões pontuais,
Normalmente elas acontecem no dia a dia, e existem outras situações também que a gente vai vivenciando, né? Principalmente para quem já está no ramo dos negócios aí já consegue perceber essas coisas aí acontecendo no dia a dia, no desenvolvimento aí do seu negócio. Então, o que acontece na realidade, pessoal? Está escrito aí, olha, as organizações lidam a todo momento com um grande número de atividades e decisões, com o objetivo de oferecer os produtos aos seus consumidores. É isso que é feito o tempo todo, seja no ramo comercial, seja na indústria, né? Qualquer tipo de natureza de negócio, o objetivo fim é esse, é que o produto chegue ao consumidor. E aí, está dizendo o seguinte, que todas as atividades de marketing possuem um elemento em comum, independente do tipo de empresa, né, ou do ramo de negócio. Então, não existe aquela condição de falar assim, mas nós não vamos desenvolver marketing. Não, não é isso. Nós não precisamos de marketing. O nosso produto, ele vende por si só. Então, não existe isso, né? Na realidade, o que você precisa é realmente entender que precisa de uma estratégia, né? Então, a estratégia de marketing é que é o ponto central da questão e vai aí desencadear, né, assim, a condição que você precisa para que seu negócio tenha sucesso. Nós sabemos que o mercado ele é competitivo, né? Então você tem o que a gente chama de concorrência, tá certo? E uma das formas de você entrar no mercado também de igual para igual, ou pelo menos assim com uma vantagem, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a vantagem competitiva, que é algo, inclusive, que nós já estamos aqui no curso, mas pelo menos de igual para igual você tem que se posicionar. E daí para frente, buscando essa vantagem, né, competitiva em relação ao seu produto e seu serviço. É questão de sobrevivência mesmo, de manutenção do negócio e de que realmente o seu negócio possa alcançar êxito aí, né, que é o objetivo seu principal aí. Vocês estão desenvolvendo um plano de negócios e vocês já sabem, né, que a parte de marketing, né, toda essa parte voltada ao marketing, ela também está ligada à questão estratégica do negócio. Então aí, gente, o que acontece na realidade? Você já viu, né, as ferramentas lá que vocês estão utilizando, né, o Canvas, o SWT, não é isso? Visão, missão, valores, objetivos, né? Você traçou, que são os objetivos estratégicos nessa fase de planejamento, e depois a fase de organização das ações, usando a ferramenta 5W2H, e por fim, o KPI, que é a ferramenta de avaliação dos indicadores, né, da performance do seu negócio. Então, tudo isso faz parte do contexto da instrumentalização do seu negócio, né? Haja visto que vocês já estão fazendo, usando essas ferramentas justamente para organizar a sua empresa. Porém, você vai perceber que tudo isso que você está fazendo, em termos de planejamento, né, tanto de planejamento de organização da empresa, como também do plano de ação, tem como objetivo, né, chegar ao sucesso do seu negócio, como eu havia dito. E aí, você vai perceber que o marketing ele vai entrar dentro desse contexto, né? E se você observar, por exemplo, a estrutura do plano de negócio, esse plano de negócio que você está utilizando, né, do Sebrae, que é o PN Box, você vai perceber que os 4 temas que estão propostos dentro da estrutura da plataforma do PN Box, todas elas estão diretamente ligadas ao marketing. Então, o marketing, na realidade, ele vai permear todo o processo do negócio, né? Porque, veja bem, como que eu vou fazer o meu serviço ou o meu produto chegar ao meu cliente? Então, o meu planejamento, né, o meu plano de negócio, ele tem que ser um plano de negócio também envolvido por um grau de estratégia, né? Tem que existir uma estratégia nesse sentido. E a estratégia não é só na estruturação da empresa, né, que tem a ver com maquinário, com infraestrutura, com recursos humanos, não é isso. Isso aí também faz parte da estratégia, né? Mas, na realidade, o marketing também ele é um ponto forte dentro dessa estrutura.
Então, se você pensa, por exemplo, na segmentação de mercado, você vai ver que o marketing ele está ali presente. Se você pensa, por exemplo, no desenvolvimento, né, da proposta de valor, da análise da concorrência, tá vendo? Olha, então tudo isso tem a ver com o marketing. As vendas, principalmente as vendas, né? Como que você vai, por exemplo, divulgar o seu produto? Né? Como que vai ser o processo de comunicação entre a sua empresa e o cliente em potencial? E por último, as finanças. Né? O que as finanças têm a ver com o marketing? É como se o marketing alimentasse, né, toda a estrutura da empresa, haja visto que o lucro é fundamental, para que as finanças também sejam condizentes com tudo que você planejou. Então, o que nós estamos falando aqui na aula de hoje é algo fundamental para garantir saúde para o negócio e, como eu disse, né, para que a empresa ela consiga viver aí dentro de um regime, né, de crescimento, possa alcançar sucesso realmente e que ela possa existir por tempo, de forma até indefinida, né? Quem sabe, não é verdade? Então, nós temos que começar a pensar dessa forma, né? Que tudo que a gente fez até agora, o planejamento que a gente está trabalhando em cima dele, é todo o processo de criação da sua empresa, né? A empresa não pode, ela não consegue sobreviver sem ter um processo de marketing eficiente, né? E aqui nós temos os blocos da plataforma do PN Box, você, como está, né, da forma que eu citei aqui anteriormente, você pode ver que são 14 estruturas, né? Como se fossem 14 blocos, distribuídos em 4 temas. E aí você já conhece, né, essa estrutura que eu já mostrei na aula passada, e é só para você, então, perceber, né, que o marketing ele está aí, de certa forma, embutido dentro de todas essas estruturas aí. E é por isso que é importante a gente falar dessa questão do marketing na aula de hoje, para você entender o marketing dessa forma, né? Que ele está, de certa forma, participando aí de tudo que você está desenvolvendo dentro de cada bloco desse aí. Veja, o que é o marketing? De forma bem simples, uma definição básica, né? Muito básica, que diz o seguinte, que o marketing é uma área focada na geração de valor sobre o produto, sobre o serviço ou sobre a própria marca do negócio. Nós desenvolvemos marketing baseado no produto que a empresa oferece ou no serviço que ela oferece, mas também o marketing direcionado para a própria empresa, enquanto instituição. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que muitas vezes, quando você vende o produto, você está vendendo também a imagem da empresa. A empresa ela está sendo, digamos assim, vendida junto com o produto e vice-versa, né? Existem produtos que vendem, né, por conta da marca. Você compra, por exemplo, perfume, você compra pela marca às vezes. Você compra um produto alimentício, você compra pela marca. Mas muitas vezes a marca ela se vende também através do produto. Então, o produto carro-chefe, aquele produto de destaque. Então, uma coisa é entrelaçada na outra, né? A gente vai percebendo isso, né, no mundo dos negócios. O produto ele carrega o nome da empresa e a empresa também leva o nome do produto. E é um processo de associação de valor entre o valor da marca, né, atrelada à empresa, à instituição, e a marca atrelada ao produto que a empresa oferece ou o serviço que ela está oferecendo. Então, por isso que o conceito que está aí, ele foca justamente nessa questão, né? No produto, no serviço e na própria marca que tem a ver ali com o negócio. Aqui nós temos um exemplo de como que as empresas se organizam para poder desenvolver, né, o seu processo de marketing. Esse exemplo aí, olha, da empresa Uniminas, essa é uma empresa que tem aqui no sul de Minas, né, no ramo de tecelagem. Então, eles têm lá, né,
uma estrutura hierárquica, e aí você tem os departamentos, né, para cuidar dos setores de negócio. De repente, a empresa tem vários setores aí, setores estratégicos, né? Então, ela vai criar, por exemplo, uma estrutura departamental, né? E cada estrutura dessa, nós estamos vendo aí, olha, você vai ter uma estratégia definida para a área de finanças, para a área operacional e um departamento aí de marketing para trabalhar o marketing estratégico da empresa. Você pode ver que tudo isso é interligado dentro de uma mesma estrutura, que a gente está chamando de estrutura de estratégia corporativa. Então, cada empresa, na realidade, ela vai se organizar para criar, né, digamos assim, um processo, né, organizado para tratar o marketing dentro de todo o contexto funcional da empresa. Então, você não é aquele departamento separado. Mesmo que o serviço de marketing, né, todo o departamento de marketing seja terceirizado, ainda assim, essa terceirização ela não pode ser uma coisa desassociada dos interesses principais da empresa. Tem que funcionar junto, tá certo? E aí você vai ter as diversas áreas, as atribuições, as pessoas responsáveis, né, os especialistas na área de desenvolvimento de marketing, que vai estar o tempo todo estudando aí as melhores formas de desenvolver o negócio. Esse que está na tela é um exemplo apenas, mas se você buscar outras empresas, você vai perceber como que essas empresas estão estruturadas com esse objetivo, então, de trabalhar e desenvolver o processo de marketing. Então, o que que acontece? O marketing não se trata apenas de vender produtos. Essa é uma coisa importante, uma situação que a gente precisa focar. Então, o marketing vai abranger basicamente 4 pontos principais. O primeiro, ele tem que abranger o conceito, a parte conceitual, que tem a ver com a empresa, conceito do produto, a forma da empresa funcionar. Isso aí está muito atrelado à missão, visão e valores da empresa, que foram traçados lá atrás. Vocês vão pensar isso enquanto empresa, né, a empresa que vocês estão trabalhando aí. Mas o marketing também ele tem que estar voltado às estratégias. Né? O marketing não é só propaganda. Não é só você fazer uma panfletagem ou estabelecer ali um canal de comunicação no rádio ou na TV. É muito mais do que isso. Né? Então, existe, né, nós vamos ver aqui, uma série de situações que precisam ser pensadas. Né? E desenvolver metodologias próprias para gerar o que a gente chama de alcance. Né? Nessa trajetória, por exemplo, de busca de cliente, né? É como se fosse uma disputa de mercado. E aí você vai procurar entender assim de que forma que isso tem que ser desenvolvido. Inclusive, né, está citando aí para nós, nesse slide, que o processo ele é muito dinâmico. Quer dizer, o que é isso? As coisas mudam todo dia e esse processo ele precisa ser realimentado o tempo todo. Um produto ele pode vender bem numa época, depois ele pode ter uma queda, depois ele precisa ser alavancado, ou ele precisa ser renovado. Então, é preciso estar muito antenado para aquilo que está acontecendo. Né? O momento político, o momento econômico, as questões sociais, por exemplo, tudo isso está atrelado, né, ao processo de mudança. Porque a sociedade, né, como um todo, né, o mercado consumidor, ele é muito variável. Existe a questão dos produtos sazonais, né, que varia também com relação às estações, até mesmo estações de clima, né? E os produtos que estão aí, né, que muitas vezes eles permanecem um tempo maior no ápice da venda, mas também eles têm ali aqueles momentos que é necessário trabalhar, assim, fazendo aí o que a gente chama de recomposição, né? Quer dizer, o produto voltar ao ranking, né, dos mais vendidos. As empresas estão preocupadas com isso. Né? A gente vai perceber, por exemplo, se você começar a observar no mercado, você vai ver os produtos líderes, aqueles que estão sempre ali ranqueados, bem ranqueados, junto ao consumidor. Então, no momento que começa a perder, por exemplo, né, você vai monitorando as vendas ali, você percebe que é necessário fazer intervenções e trabalhar essas questões para manter o produto ali
na mesma condição, ou se possível, em crescimento, né? Em termos de vendas. Então, o marketing, como eu disse, né, ele não é simplesmente para vender. Ele é focado também na conquista. Conquistar o quê? Conquistar o cliente, né? E mais do que conquistar, tem uma coisa muito importante nos dias de hoje, que é a fidelização. Né? Eu vou conquistar e vou fidelizar. Tornar aquele cliente cativo, aquele cliente que já adquiriu o produto e que ele tem interesse de permanecer com a marca, né? Ali consumindo aquele produto. E aí entra o que a gente chama de processo de atração. Isso tudo, gente, faz parte da estratégia. Quer dizer, eu preciso atrair, converter, processo de conversão, como que o cliente vai realmente ficar atraído e vai se converter ao meu produto. E aí sim ele vai reter, ele fica comigo, né, dentro daí do processo de fidelização. Ele vai, de repente, deixar de consumir um outro produto, né, que ele tinha costume de adquirir e de consumir, e vai passar a adquirir o meu produto. Então, o empreendedor precisa pensar nisso, né? Quer dizer, do ponto de vista administrativo, isso é fundamental, e do ponto de vista da questão do marketing, né, o marketing trata disso. Atrair, converter e reter. São né, trazer esses consumidores e garantir que eles fiquem, que eles permaneçam, né, junto à sua marca. E o segredo do sucesso passa pelo marketing. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês no início. A questão do lucro, ele é um objetivo indireto, mas ele é um objetivo fim. Né? Quer dizer, então a empresa, para sobreviver, ela precisa se manter. E aí, quem vai fazer isso acontecer é os diversos aspectos que estão atrelados à empresa e o produto que ela oferece. Então, a empresa precisa aprender a se posicionar, né? Como que ela vai conquistar esse espaço no mercado, como que ela vai entregar valor. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa questão da entrega de valor. Isso não é só o valor monetário do produto, né? É muito mais do que isso. E a empresa precisa enxergar todo o seu potencial no sentido de o lucro realmente acontecer. E só através disso aí que a gente vai alcançar o que a gente chama de competitividade. O que é uma empresa competitiva? É justamente essa empresa que se posiciona, que sabe conquistar o cliente, que consegue entregar valor para o seu cliente, e o lucro é consequência de todo esse processo. Então, uma vez acontecendo, né, todo esse processo, principalmente esses itens de 1 a 4 que está aí, você pode dizer que a sua empresa ela é competitiva. Bom, entrega de valor. Observem, por favor. O item 3 está tratando como entregar valor. Em termos de marketing, o valor de um produto é a visão ou a expectativa do consumidor quanto aos seus benefícios. Então, o que acontece, pessoal? Como eu disse, o valor ele não está simplesmente centralizado na questão do valor monetário, ou seja, quanto o preço que está na etiqueta do produto. Isso, o valor não é só isso. O valor, na realidade, ele está atrelado à satisfação do seu cliente. Olha o que está escrito aí, olha. Valor é quando o seu cliente paga sem reclamar o preço que você está cobrando por seu produto ou serviço, seja ele qual for. Muitas vezes não é o produto de menor valor, valor de etiqueta, é que vai fazer a diferença. Muitas vezes o valor ele está agregado a uma série de situações, como, por exemplo, qualidade, né? Garantia. Você vê um produto, você está atrelado à garantia, né? Vida útil, né, do produto. Está atrelado à durabilidade. Então, tem uma série de situações que você vai agregar ao seu produto e vai fazer com que ele seja um produto de valor.
muitas vezes você paga até mais caro, né, do ponto de vista financeiro, por um determinado produto, mas você sabe muito bem o que você está comprando. E quando você compra, quando você adquire, você fica satisfeito. Então, essa satisfação do cliente significa que o produto realmente atendeu ali as expectativas, tá certo? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Isso pode valer para qualquer tipo de produto. Pode ser um lanche, né, um sanduíche, por exemplo. Pode ser, como eu disse, um perfume. Pode ser um automóvel. Pode ser um serviço mesmo, uma prestação de serviço, né? Digamos, né, um eletricista que vai prestar um serviço aí para algum tipo de cliente residencial. Pode ser, por exemplo, um motorista de táxi ou numa padaria. Então, essa questão do valor, ela independe da natureza do negócio, né? E a gente percebe isso, a diferenciação que existe entre um produto e outro, de mesma categoria, tá certo? Então, o que que acontece? O marketing, para você então desenvolver toda essa questão da estratégia, você vai perceber que existe um processo de direcionamento, né? Eu montei esse esquema aí para você entender melhor o que vai acontecer no processo de desenvolvimento do marketing. Primeiro, você vai trabalhar o que a gente chama de produto e a marca, aquilo que eu tinha falado para vocês lá atrás, e pode ser que você coloque também alguns produtos agregados ao produto principal. O que são os agregados? É aquilo que você vende junto com o produto principal. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que ela fabrica automóveis. Então ela vai vender não só o automóvel, mas ela vai colocar os agregados. Quais são os agregados? Por exemplo, garantia de 5 anos, por exemplo. A primeira revisão do veículo, você vai pagar um valor, né, só das peças, você ganha mão de obra. Você vai poder fazer, por exemplo, um financiamento de longo prazo, por exemplo, com juros mais baixos. Isso tudo são agregados que você coloca dentro do produto principal, né? Então, a mercadoria, ela é entregue para o cliente e associado à mercadoria existem outros ingredientes que vai produzir esse diferencial em cima do produto e que vai, de certa forma, atrair o cliente para adquirir aquele produto. É aquilo que vem a mais, independente do produto em si só, quer dizer, você não está comprando só o produto. Então, os agregados, eles são fundamentais, né? Os agregados, muitas vezes, eles estão ligados também ao que a gente chama de pós-venda, né? É aquilo que você vai receber de benefício, tá certo? Adquirindo aquele produto, e esse benefício ele pode se estender a um determinado prazo, né? Exemplo da garantia que eu citei é um deles, né? Você compra uma geladeira, por exemplo, você ganha 1 ano de garantia da fábrica. E se chegar uma outra fábrica, por exemplo, e oferecer 2 anos, então ela criou um diferencial sobre os concorrentes. Então, isso são os agregados. E aí, quando você desenvolve isso aí, você vai criando o que a gente chama de atmosfera da marca. O que é isso? É o reconhecimento. Então, a marca ela passa a existir, né, o produto faz a alavancagem da marca e a marca puxa o produto também e coloca esse produto como se fosse um produto de destaque. Aquele exemplo que eu dei para vocês lá no início, por que algumas marcas possuem destaque na prateleira, né? Você pode ver que elas estão sempre em pontos estratégicos. Então, ali, o que a empresa está fazendo? Ela está criando uma forma de gerar visibilidade, né? Então, ela vai oferecer um desconto, vai oferecer uma promoção. O fato de colocar uma promoção no produto não quer dizer que o produto é de baixa qualidade. De repente, é um momento ali que a empresa está produzindo, né, um trabalho de marketing no sentido de apresentar o produto de uma forma mais expressiva para o seu cliente. Então, é uma estratégia, de repente, né? Então, o que acontece na realidade? Como você tem aí um trabalho de alavancar tanto o produto quanto a marca, né, fornecendo esses agregados para criar essa atmosfera de negócio, então isso tudo é feito no sentido de quê? Criar credibilidade, confiança e envolvimento.
Isso faz parte do desenvolvimento do processo de crescimento do diferencial, aquilo que a sua empresa está oferecendo. Um lanche da McDonald's, por exemplo, Burger King, quando você vai, né, em busca desse produto, você sente que existe um diferencial. Pode até não ser o mais gostoso, mas tem tanta estratégia envolvida dentro desse produto que acaba que eles são líderes de venda. E a gente vê isso por aí, né? Em diversos comércios que a gente entra, a gente sempre percebe aqueles produtos que estão mais ranqueados ali, né? Que estão na questão do destaque. E é um processo crescente, né? De menos para mais, como está aí no gráfico, olha. E a empresa investe em marketing justamente para fazer isso acontecer, né? Gente, vocês estão me entendendo? Dá um ok aí. Roberto. Ok, pessoal? Vamos acelerar aqui. Ok. Então, nós vamos falar aqui sobre o marketing de produto. Eu estava falando da marca e agora eu estou falando do produto. Uma coisa leva a outra, vice-versa. Então, no caso de produto, eu vou falar agora para vocês, assim, dando um pequeno exemplo, porque já que vocês vão ter que desenvolver um produto aí para a empresa de vocês, né? Quer dizer, não é só criar a empresa, mas vocês vão ver que lá na frente, dentro do plano de negócio, vocês vão ter que criar pelo menos um ou dois ou três produtos, né? O PN Box vai pedir isso. Então, eu vou passar para vocês agora algumas ideias em relação à questão do marketing de produto. Quer dizer, o marketing de produto está atrelado à marca da empresa. Você vai ter empresa, obviamente, mas você vai ter um produto também atrelado à sua empresa. Então, como que funciona essa questão do marketing de produto? Presta atenção. Exemplo. O Roberto está aí? Roberto, chega mais aí, Roberto. Rayane, pode ser Rayane, Keilon. Opa, tô aqui. Roberto, dá uma olhadinha nessa tela aí, por favor. Rayane também, pode ser os dois. Fazer perguntas variadas aí. O que está acontecendo aí nessa telinha, Roberto? Tá dando para ver? Tá, eu posso responder? Pode. Você quer saber o que está acontecendo, Neymar? O que você está vendo aí de interessante? Eu estou vendo a companhia, né, a empresa da Coca-Cola, Isso. e parece que os produtos... Peraí, mas tem Sprite. Sprite não é da Coca-Cola, não. É? É do grupo da Coca-Cola. Ah, é? É do Não grupo. sabia disso, não. Tem 600 marcas diferentes. A Coca-Cola tem 600 marcas diferentes. A Coca-Cola começou em 1892, aproximadamente, quase 130 anos. Correto? Olha lá. Ô, Rayane, olha o que eu estou falando lá, olha. Marketing de quê? Do produto. De Produto. produto. O que é a marca? É a empresa. Olha lá em cima, ó, Coca-Cola. E olha os produtos. Então, quando vai desenvolver marketing, você concorda comigo que se eu trabalhar o marketing em cima do refrigerante, por exemplo, eu estou também produzindo marketing em cima da marca da empresa? O que você acha? Concordo, porque usa já o nome, né? Aí fica fixado o nome da empresa e você, tipo assim, Coca-Cola, você vai ficar lembrando e vai gerar um marketing nisso. Tá. Qual o nome da sua empresa, Rayane? É, é de cachorro-quente. Então, cachorro quente, presta atenção. Você vai ter que ter um produto, não vai? Sim, Não vai ser sim. só um pãozinho com uma salsicha dentro. Você vai ter que criar um Não. produto e um diferencial competitivo. Porque o que acontece? O marketing é isso. O que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, é que a marca, quer dizer, a sua empresa, ela vai estar atrelada ao produto. Então, o marketing, ele leva as duas coisas junto, entendeu? Então, tem como, né? Você entra no supermercado para comprar refrigerante. Se você não leva Coca-Cola para casa, fica parecendo que você está faltando alguma coisa. Sim ou não? Ou Coca-Cola ou Guaraná, né? Pois é. É um dos dois.
Você pode deixar de comprar os outros todos, mas se você não levar a Coca-Cola para casa, ou o Guaraná Antártica, né? Vamos colocar o Guaraná Antártica aí, que é de outra empresa, né? Mas cai no mesmo conceito, né, de produto. Então fica parecendo que está faltando alguma coisa. Então você está percebendo como que é forte o processo, né? Essa coisa da estratégia, ela é fundamental. E aí, olha só, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Por quê? Por causa da competição. Ou você tem uma estratégia de marketing, ou então você vai ser consumido pela concorrência. Então, a estratégia é focada em encontrar, atrair e converter os consumidores ideais para o tipo específico de produto que você está oferecendo, que no seu caso aí é o cachorro-quente. Então, Rayane, para você aí, olha, e para todos os colegas aí, se você não tem uma estratégia, então para que o produto? Então não faz sentido. Você não vai vender cachorro-quente por vender. Tem que ter algo mais aí e vai ter que entregar valor. Aquilo que eu falei, o produto tem que agregar valor. Então, o foco é encontrar os consumidores certos, né, para um determinado produto ou serviço e criar maneiras interessantes de vendê-los, né? Então, essa é a questão do marketing, né? Então, eu vou ter que encontrar os consumidores certos. Quem serão os potenciais consumidores do meu produto? Eu vou ter que conectar pessoas, tá certo, ao meu produto e vice-versa. É o produto conectado ao consumidor, o consumidor conectado ao produto. E aí, os especialistas em marketing, eles trabalham o tempo todo para fazer esse trabalho de conexão, né? Quem lembra desse peixinho aí saindo fora do aquário? Eu falei dele para vocês lá no início do curso. Lembra do diferencial competitivo? Então, agora é o momento da gente produzir, né? No caso aí da Rayane, não pode ser um cachorro-quente qualquer. Esse cachorro-quente ele tem que ser diferenciado, né? E reconhecido e valorizado. Mesma coisa quando você tem um produto diferente, que atrai, né? Que agrega valor. Então, você vai começar a pensar no diferencial competitivo do produto que você vai criar para a sua empresa. Tá? E aí, dentro dessa lógica do marketing estratégico, a gente vai trabalhar basicamente dentro de 3 situações. Você vai investigar o mercado, os clientes, para depois definir a proposta de valor. Então, essa fichinha que está aí, por exemplo, ela vai ajudar vocês a pensar, né, o produto. Olha lá, o nome da empresa, o produto, o serviço e o resumo. Você vai, por exemplo, descrever como que esse produto vai ser. Você vai ter que pensar tudo que está relacionado à oferta desse produto. Você vai ter que entender o mercado em potencial, que é o mercado consumidor. E depois você vai direcionando tudo isso que você está pensando para o seu cliente. Você pode ver que no caso da Coca-Cola, eles conseguem associar Coca-Cola com esporte, eles associam Coca-Cola, por exemplo, com futebol, com modalidades esportivas, né? com jovens, por exemplo, pessoas na praia. Isso tudo são situações estratégicas justamente para agregar valor ao produto. Agregando valor ao produto, você desenvolve também a marca. Tá ok, Rayane? Pessoal aí, olha, Kaique, Janaína, pensa dessa forma. Então, o mercado. Alguém oferece produto, serviço similar ao mercado. Quais são os diferenciais dessas empresas? Essa pergunta você tem que fazer na hora de criar o produto, né? Você vai investigar os clientes. O que realmente importa a essas pessoas? Né? O que ou quem as influenciam? O que elas gostam de fazer? Onde elas frequentam? O que elas consomem? Eu preciso conhecer o meu cliente. Não adianta eu criar um produto sem eu saber para onde esse produto, né, vai chegar. Quer dizer, não adianta eu criar um veículo, por exemplo. Imagina a indústria automotiva criar um veículo que não vai vender. Eu preciso conhecer o meu cliente primeiro para depois criar o produto. É o inverso, né? Porque muitas vezes o produto criado de forma aleatória, ele vai ter problemas de colocação no mercado. E a proposta de valor, por exemplo,
você tem que fazer as perguntas. Quais são as dores e os ganhos dessas pessoas? É num processo de investigação do cliente mesmo. O que podemos fazer para trazer ganhos e curar as dores dessas pessoas? A palavra dores aí tem a ver com necessidade. Muitos produtos, eles são criados, muitas vezes, para resolver um problema existente, e muitas vezes não era percebido. Tá certo? Então, eu estou dando um exemplo para vocês aí, olha, para me explicar melhor essa questão do agregado, da marca e do produto. Tá vendo? Olha, eu estou colocando assim, produto e ou serviço, projeto, criar um aplicativo de vendas de alimento. Por exemplo, uma empresa quer criar um aplicativo que vai ser usado para você comprar alimentos. É parecido com o iFood, né? Digamos, um concorrente do iFood. Como é que vai ser esse aplicativo? Então, para mim poder criar esse produto, primeira coisa, eu preciso conhecer o meu cliente para depois gerar a proposta de valor. Para aí sim eu analisar lá o meu mercado e, de repente, fazendo isso tudo de forma simultânea. Então, o que vai acontecer na realidade? Vai ter que haver o que a gente chama de encaixe. Então, para fazer esse encaixe, existe um canvas específico para isso. Então, uma ferramenta chamada Canvas de proposta de valor, ela vai ajudar você, por exemplo, a observar os seus clientes, fazendo essas perguntas que estão aqui, para logo em seguida criar valor no seu produto. Então, você vai ter que fazer esse encaixe entre o produto e o cliente. Se não houver um encaixe, significa que o seu produto ele não vai ter sucesso. Então, é complicado. Aí você tem que fazer essa análise. E como é que funciona esse Canvas? Então, ele funciona, ele tem o lado direito. Presta atenção, gente. O lado direito é dividido em 3 partes. Então, você tem o amarelo, o roxo e o verde. Na parte amarela, é ganhos de cliente. Escrever quais as tarefas funcionais tentam e precisam ser executadas no dia a dia. É a pergunta que se faz. A parte roxa, dores do cliente. Escrever as principais dificuldades, riscos e problemas enfrentados. A pergunta que você vai fazer. E a parte verde, que é tarefas do cliente, é colocar o que faz os clientes se sentirem bem. Quais são os seus ganhos necessários, esperados, desejados e inesperados, o que supera as expectativas. Então, essa parte aí do Canvas, né, é chamado de lado direito, e ela vai investigar o perfil do cliente. Olha lá, o lado direito, tá vendo? Ó? O cliente está do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos a análise do perfil. Então, aí nós vamos analisar o quê? Aí tá até um erro aí, não é cliente mais, é o produto, né? Vou voltar aqui atrás, ó. Aí já é o produto, que é essa caixinha que tá aí. O meu slide não ficou legal, não. Do lado direito eu avalio o cliente, do lado esquerdo é o valor que eu vou agregar ao meu produto. Então, no caso do meu lado esquerdo, que é o perfil do produto, citar quais os itens o nosso produto irá oferecer para atender nossos clientes. Então, isso aí é o quê? É produtos e serviços. A outra parte, que é o azul, é criadores de ganhos. Nesse campo, né, criadores de ganhos, colocamos como o produto e o serviço trará benefícios aos clientes e ajudará a realizar suas tarefas. E embaixo, o que a gente chama de analgésico. O que é isso? Nós vamos citar como os produtos e serviços aliviam, né, as principais dores do cliente. Já que você investigou as dores dele, né, as necessidades, então você vai ter um analgésico para essas dores. E aí o que vai acontecer? Quando você juntar o lado esquerdo com o lado direito, então você vai produzir o que a gente chama de encaixe. Então, o que eu estou mostrando para vocês aí, nada mais é do que uma ferramenta denominada Canvas de proposta de valor, que vai ajudar você a analisar os dois lados, né, o lado direito e o lado esquerdo, né, para definir, por exemplo, como que o seu produto vai estar encaixado com as necessidades do seu cliente. Então, você analisa o lado direito e o lado esquerdo. Trabalha com essa estrutura do Canvas para você
ter, de certa forma, uma segurança maior em relação ao seu produto. E depois de tudo pronto, como você discutiu cada pergunta daquela, né, do lado esquerdo e do lado direito, então você vai ter, por exemplo, que o nosso produto, que é o aplicativo, né, que eu estava propondo lá, que a gente ia criar um aplicativo para poder servir de produto para o meu cliente. Então, eu já fiz essa análise do meu cliente. Eu já analisei as dores, né, todas as condições ali, e eu já conheço o meu cliente, e aí eu projetei o meu produto, que é o meu aplicativo, de acordo com aquilo que era o esperado, né? Aquilo que meu cliente gostaria de receber enquanto produto. Então, esse cachorro-quente seu aí, Rayane, se você vai fazer, por exemplo, essa análise do Canvas, se você quer agregar valor a esse cachorro-quente, é necessário fazer essa análise, né? Trabalhar com essa ferramenta aí, que é uma ferramenta estratégica para esse tipo de negócio, ou seja, criar valor para o produto. Tá certo, gente? Isso é um exemplo de ferramenta, né? Os especialistas na área de marketing, eles trabalham dessa forma. Por isso que é chamado de marketing estratégico. Você usa uma ferramenta para poder estudar o seu produto, estudar o cliente, estudar o produto e fazer esse encaixe que eu tinha falado para vocês aí. Olha, se o encaixe não acontece, você volta e faz um novo estudo a fim de descobrir aí as interferências e fazer as melhorias possíveis no seu produto para que o encaixe aconteça, né? Então, gente, depois disso tudo, seu produto está ali, né? Ele precisa passar por uma fase, né, de, digamos assim, é como se fosse uma fase final, tá certo? E aí ele vai ter que fazer o que a gente chama de lançamento. O que é o lançamento? Ele vai chegar efetivamente ao meu cliente. Então, normalmente, o marketing de produto, ele tem a fase, né, essa fase de elaboração, de construção e de análise para fazer o encaixe, mas depois de tudo pronto, você precisa de fazer o lançamento. Como é que funciona esse lançamento? São 7 fases para o lançamento. Então, digamos, na primeira fase você já fez, que é o desenvolvimento do perfil, tanto do produto quanto do consumidor, para fazer o encaixe. Mas depois você tem que trabalhar o que a gente chama de posicionamento da mensagem. Aí já entra o processo de comunicação, de como que a empresa vai se comunicar com o cliente, para o cliente passar a perceber que esse produto existe, porque lá atrás era a parte de análise, né? Agora já é a parte de fazer o produto ser enxergado pelo consumidor. Então, a segunda fase aí é o posicionamento da mensagem. Aí vai ter que ver as campanhas publicitárias, como que ela vai ser feita, né? Tem que educar a empresa, a própria empresa sua aí, né? A sua lanchonete, por exemplo, né? A Coca-Cola faz isso, né? Então, a educação da empresa sobre o posicionamento e a mensagem. De que forma que essa mensagem vai chegar. Elaboração de uma estratégia de lançamento, pode ser comerciais, por exemplo, ou fazer lá um lançamento de um café, por exemplo, convidar as pessoas para participar, fazer um evento. Aí vai definir a forma de fazer o lançamento. E vai desenvolver o conteúdo, né? O conteúdo ele está atrelado, né, ao produto. Hoje em dia, né, com a internet, né, nós temos aí as ferramentas digitais. Então, o marketing digital, por exemplo, é uma ferramenta poderosíssima para fazer esse trabalho aí de 7 fases, né? E por último aí nós temos a preparação da equipe e depois o lançamento. Então, todas essas 7 fases, elas são consolidadas, né, dentro de um trabalho de estruturação de marketing, e as empresas elas trabalham justamente em cima disso aí. Quer dizer, essas empresas especializadas em marketing, elas seguem uma regra, né, uma metodologia de divulgação. Então, o lançamento aí, que é a 7ª fase, então já é o produto aí chegando no consumidor final, tá certo? Outra coisa importante, gente, para a gente encerrar nossa aula, é que você precisa entender que todos os produtos eles têm um ciclo de vida. Então, a gente não precisa ficar feliz, né, de que o seu produto vai estar sempre ali bem ranqueado dentre os concorrentes e bem posicionado. Então, você tem que tentar entender o seguinte, que você tem a fase introdutória, né, desde o processo de lançamento, depois o produto ele pode crescer ou não,
acredito eu que ele vai crescer, de repente até em processo de venda, né? Vai ter um produto de sucesso, vai ter um período que a gente chama de maturidade, né? E depois o declínio. Um exemplo muito específico que eu daria para vocês, para entender esse gráfico que está aí, desde a introdução, crescimento, maturidade e declínio, é a indústria automotiva. Você pode ver que um veículo, por exemplo, um automóvel, ele é lançado, tem a fase de venda, o lançamento, depois ele tem uma fase de maturidade e depois o declínio. Quando o declínio acontece, aí vai ter que tomar uma decisão, por exemplo, de dizer, olha, nós vamos renovar, nós vamos inovar alguma coisa, nós vamos manter essa plataforma desse veículo ou nós vamos tirar de linha. Se nós vamos tirar de linha, vai ter que ter um outro produto para substituir, para a gente poder manter a nossa fatia de mercado. Então, o marketing, na realidade, ele ajuda a gente a enxergar todas essas questões que envolvem o negócio. Então, você não faz marketing simplesmente por fazer. Então, está dizendo o seguinte, que o marketing, né, ele ajuda a trabalhar a empresa dentro de um aspecto da inteligência. Quer dizer, a estratégia é isso, é vencer, né, a batalha, tá certo? É trabalhar de forma competitiva, né? E a propaganda é uma parte do marketing, mas o mais importante mesmo é o valor que é agregado aí ao produto, tá certo? Então, pessoal, eu estou encerrando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham assimilado, né, esses conceitos. Foi uma aula rápida, né, porque esse assunto é muito amplo, né? Inclusive existem cursos aí de marketing aí que as pessoas ficam estudando isso o tempo todo, curso técnico, né, de marketing, inclusive. Mas aqui a gente fez só em linhas gerais mesmo, porque eu queria tentar passar para vocês esses conceitos para ajudar vocês aí no plano de negócio. Tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? Aula assíncrona para vocês, para essa semana, para consumir o horário assíncrono de vocês, eu vou pedir para vocês continuarem a desenvolver o plano de negócio, tá certo? Junto com o seu colega lá de equipe, e vamos trabalhar em cima do projeto, tá certo? E qualquer dúvida vocês me chamam lá no WhatsApp, tá bom? Aí eu respondo para vocês. Combinado, gente? Um abraço aí para vocês e fica com Deus, tá bom? Boa noite. Boa noite, Edilson. Fica com Boa Deus. noite. Boa noite também. Falou. Pode.